Olá, eu sou Renata Moreno, sou facilitadora da Long Vision e nesse vídeo nós vamos falar mais profundamente das características do perfil dominante, que é o D dentro do modelo DISC. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar mais quais são as prioridades, as limitações e as motivações desse perfil. E também no final desse vídeo eu quero que você, caso tenha se visto dentro desse perfil, encontre dicas para melhorar as suas ações e o seu relacionamento com os outros. E caso você tenha visto alguém da sua convivência dentro desse perfil, que você tenha dicas para melhorar a sua conexão com essa pessoa. Bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Renata e vamos falar mais do perfil dominante. Então, primeiro eu vou explicar um pouco mais a fundo as características, depois eu vou dar algumas dicas caso você tenha se visto nesse perfil, algumas coisas que você precisa colocar um pouco mais de atenção e, em terceiro lugar, vou falar também de dicas caso você não tenha se visto nesse perfil, mas precisa de dicas para melhorar o seu relacionamento com quem é do perfil dominante. Então, vamos lá. Pessoas do perfil dominante, guardem bem essas características porque eu vou voltar para elas o tempo todo, tá? Então são pessoas aceleradas, pessoas rápidas, gostam de tudo para ontem, são pessoas com pouca paciência, são pessoas que têm o tempo como um recurso mais precioso, são pessoas que gostam muito de competir. Agora vamos ver como é que isso tudo se dá no dia a dia. Bom, aceleradas você vai perceber no jeito de falar, no jeito de pensar e até mesmo ao analisar uma situação. Então são pessoas que estão sempre já lá na frente pensando no resultado enquanto a gente ainda está explicando como que aquilo vai acontecer. E aí você vai notar isso. Então são pessoas mais estratégicas, elas preferem ver o todo antes de ir aí para os detalhes. A competição, ela está presente tanto em uma argumentação, então pessoas do perfil dominante adoram entrar num conflito produtivo, adoram discutir, adoram argumentar. Por quê? Porque tem a possibilidade de ganhar na argumentação. Então isso é muito importante. Uma outra coisa é que pessoas do perfil dominante veem o mundo de uma forma como elas sendo um agente moldador do seu ambiente. Então isso quer dizer que não tem o que não possa ser feito. Para um D, tudo pode ser feito e pode ser feito do seu jeito, que é, inclusive, na opinião dele, o melhor jeito de se fazer. Então, já vem com um pensamento relacionado a isso. São pessoas extremamente diretas, então vão falar, doa quem doeu, o que precisa ser dito, e em alguns momentos vão passar até por grossas ou agressivas, dependendo de quem está recebendo essa informação. São pessoas que não falam tanto da sua vida pessoal, então tem assim uma dificuldade de se expor, até porque lembra lá da competição? Se eu me exponho, se eu me torno vulnerável, isso pode significar algo para o meu adversário, uma munição para que ele possa ganhar a competição que a gente está tendo aqui um com o outro. Então, não falar da vida pessoal e não demonstrar fraqueza são pontos muito marcantes em quem tem um perfil dominante. Então, essas são algumas características básicas aí. Aí, conseguiu se ver nesse perfil? Ou alguém aí que está ao seu redor, alguém que você conhece, da sua família, do seu trabalho? Bom, vamos às dicas. Primeiro, dica caso você tenha se visto nesse perfil aí. Então, vamos lá. Lembrando que você que é do perfil dominante é uma pessoa que gosta muito mais de olhar lá no resultado e olhar a visão geral. Pensa o seguinte, tem momentos que é preciso passar por detalhes. Então, nem tudo é urgente. Existe uma diferença entre o que é urgente e o que é importante. O que é urgente pode demandar aí pular algumas etapas em função do tempo, mas o que é importante não. Então, fazer essa classificação no teu dia a dia vai te ajudar a, de repente, detalhar um pouco mais alguma ideia ou algum projeto que você precisa, até mesmo com o intuito de não perder tempo tendo um retrabalho. Então, cuidado ao sair fazendo as coisas e ir ajustando no caminho. Nem tudo dá para fazer assim. Uma outra dica, ao se comunicar com as pessoas, lembra lá, você é focado em tarefas, né? Então, lembra de perguntar, antes de falar da tarefa, como que essas pessoas estão. Falar um oi, se tá tudo bem, né? Provavelmente lá nas mensagens do WhatsApp, você já soltou ali alguma primeira
frase perguntando da tarefa ao invés de perguntar se estava tudo bem ou dar um bom dia ou alguma coisa assim. Então lembre-se de ouvir muito mais do que falar em alguns momentos. Tem momentos que sim, é preciso se impor e falar e cobrar, mas nem todos eles. Então lembre-se de também olhar para as pessoas, já que essa não é a sua prioridade como tendência. E cuidado com os diagnósticos precipitados. Então aí mais uma vez a escutativa. O D, perfil dominante, tem muito essa admiração por quem também tem o foco no resultado. E algumas vezes o julgamento vem com pessoas que não conseguem fazer as suas entregas. É muito relacionado com competência o julgamento do dominante. Então, ao invés de tirar um julgamento precipitado ou dar um diagnóstico precipitado, dê o benefício da dúvida e pergunte para as pessoas o que está acontecendo, deixe que elas falem. E aí sim, você tira o seu diagnóstico. Bom, essas são as dicas caso você seja desse perfil. Mas, se você não é desse perfil, mas tem aí alguém da sua família, alguém do seu trabalho que você vê nessas características, aqui algumas dicas para você melhorar a sua comunicação com essa pessoa. Então vamos lá. Lembre-se de trazer sempre a visão geral de uma ideia, de uma proposta, de um projeto. Não começar com detalhes. Lembra do tempo? Como o tempo é muito importante para quem é do perfil dominante? Então, ajude-o a otimizar o tempo dele. E isso você vai fazer mostrando primeiro uma visão geral e depois vocês vão entender se dá para entrar em cada detalhe ou se até mesmo é pertinente naquele momento. Outra coisa, mostre o que essa pessoa do perfil D vai ganhar ou perder com aquilo. Lembra da competição? Então, assim você consegue se conectar com essa pessoa. Outra coisa, seja direto, mesmo que o assunto seja delicado. Então, quando você for falar com a pessoa, não fica dando voltas, rodeando. Fale exatamente o que você precisa falar, mesmo que seja um assunto delicado. E por último, não deixe com que o tom agressivo e direto de uma pessoa do perfil dominante intimide você. Então, estabeleça com essas pessoas de uma forma muito clara e direta também quais são os limites dessa conversa e foque sempre nos fatos e dados. Isso vai ajudar com que vocês sempre voltem para o que tem que ser discutido, que são as opiniões e as ideias. Espero que essa dica tenha ajudado vocês e encontro vocês nos próximos vídeos onde eu vou falar especificamente de cada perfil. Até lá!